Sabe, existe uma pergunta que parece simples, mas que na verdade abre uma porta para um universo inteiro do direito. O que, de fato, transforma uma ação qualquer em um crime? Hoje, vamos mergulhar em um dos conceitos mais importantes para responder a isso. Para começar, não é só uma lista de pode e não pode, sabe? É bem mais um processo, um passo a passo rigoroso, quase como se fosse uma planta baixa que os juristas usam para construir, tijolo por tijolo, o conceito de um crime. Certo, vamos dar uma olhada nisso aqui. Para qualquer ato ser considerado crime, ele tem que obrigatoriamente passar por essas 4 etapas. E tem que ser nessa ordem, viu? Hoje o nosso foco vai ser na segunda, que, olha, talvez seja a mais revolucionária de todas, a tipicidade. Mas para a gente entender o tamanho do impacto que a tipicidade teve, precisamos voltar um pouco no tempo, para uma época em que a teoria do direito penal, bom, vamos ser sinceros, era uma verdadeira bagunça. Imagina só, cada jurista importante tinha sua própria teoria, muitas vezes uma batendo de frente com a outra. Era uma confusão que tornava muito difícil aplicar a lei de um jeito justo e consistente para todo mundo. E aí, no meio desse cenário, em 1906, aparece um jurista alemão, Ernst Belling, que basicamente disse: ok, vamos botar ordem na casa. E ele fez isso introduzindo uma peça que estava faltando nesse quebra-cabeça, o tal do tipo penal. E a ideia original de Belling era genial, justamente por ser muito, mas muito simples. O tipo era só uma descrição fria, objetiva, do que aconteceu. Quase uma fotografia. A ação da pessoa causou aquele resultado proibido, sim ou não? Era isso. A questão da intenção, o porquê a pessoa fez aquilo, isso era um problema para se resolver só lá no final da análise. Essa ideia se conecta perfeitamente com o que dizia outro grande jurista, o von List. O Código Penal é a carta magna do criminoso. O que o Belling fez foi dar uma forma prática para esse princípio. O tipo penal virou uma garantia. Se a sua ação não se encaixa perfeitamente na descrição da lei, ponto final, não há punição. Só que o mundo real é bem mais complexo, não é? Essa planta baixa, tão objetiva, acabava sendo muito dura, muito inflexível. Ela tratava da mesma forma o corte de um bisturi de um cirurgião salvando uma vida e a facada de um assaltante. Claramente, a teoria precisava evoluir. E aí que entram os juristas da escola neoclássica. Eles perceberam que não dava para separar completamente a ação do seu contexto. Então, eles resolveram, digamos, adicionar algumas camadas de complexidade, alguns detalhes a mais nessa planta baixa do crime. E com essa atualização, o direito penal deu um salto de qualidade. Ele passou a olhar além da simples ação física. Começou a perguntar sobre a intenção específica da pessoa. No furto não basta pegar, tem que ter a intenção de ficar com a coisa para sempre. E também passou a lidar com conceitos que precisam de interpretação, de um juízo de valor, como o que exatamente a lei quer dizer com coisa alheia. E essa evolução toda nos leva a uma diferença que é fundamental. Pensa num jogo de futebol. Um carrinho mais forte tecnicamente se encaixa na descrição de lesão corporal, certo? Mas alguém realmente acha que isso é um crime que merece uma punição penal? Claro que não. A sociedade não vê dessa forma. Ou seja, essa ação tem o que chamamos de tipicidade formal. Ela se encaixa na letra da lei. Mas falta o mais importante, a tipicidade material, a relevância daquela lesão para a sociedade. Então, a planta baixa já tinha recebido uma boa reforma. Mas aí, lá pelos anos 1930, apareceu outro pensador genial, Hans Welzel, e ele propôs algo ainda mais radical. Não era só uma reforma, era uma demolição e reconstrução. Para ele, todo mundo estava olhando para o problema na ordem errada. O grande estalo de Welzel foi o seguinte: a ação humana não é só uma coisa mecânica de causa e efeito. Toda ação humana já nasce com um propósito, com uma finalidade. Não dá para separar o ato da intenção do dolo que está por trás dele. A intenção não é um detalhe que se analisa no final. Ela é o motor que liga e dirige a ação do começo ao fim. E o que ele fez foi, literalmente, uma cirurgia conceitual na teoria do crime. Ele pegou o dolo, a intenção e a culpa, a negligência, que antes ficavam lá no final, na culpabilidade, e transplantou esses elementos para o começo de tudo, para dentro da tipicidade. E essa mudança toda deu origem a um conceito poderoso, o de injusto pessoal. A ideia é que o crime deixa de ser apenas um resultado ruim que acontece no mundo, tipo um corpo no chão. O crime passa a ser entendido como uma ação humana direcionada por uma vontade ilícita. Sem essa intenção, o dolo, ou pelo menos a negligência, a culpa, a ação nem típica é
Ela nem entra no jogo do direito penal. Ufa! E assim, depois de décadas de debates e refinamentos, de Bellinger, Wells e muitos outros, chegamos a uma planta baixa bem mais sofisticada e moderna. Mas, na prática, no dia a dia, para que serve toda essa estrutura tão detalhada? Bom, ela serve a 3 funções que são, de verdade, a base de um sistema de justiça minimamente justo. Primeira função de garantia. Ela nos protege do poder do Estado. Se não está na lei, não é crime. Simples assim. Segunda, de seleção. O tipo penal filtra só os comportamentos que são realmente muito graves. E terceiro, a função indiciária. Se um ato é típico, acende-se uma luz bem forte, um grande indício de que ele também é ilegal. Olha que jornada, hein? De uma teoria toda bagunçada para uma estrutura super refinada. Essa evolução da teoria do crime mostra uma coisa incrível sobre o direito. Ele não é algo estático, é um organismo vivo, um pensamento que está sempre evoluindo, sempre tentando se aprimorar para alcançar mais precisão e, no fim das contas, mais justiça.